A paz do Senhor, queridos irmãos, estamos aqui mais uma vez para dar sequência à nossa série de estudos bíblicos baseado no tema Até os Confins da Terra. Eu sou Arnold Luiz e hoje nós estamos com a lição de número 10. Lição de número 10, o desafio da janela 10x40. Leitura bíblica em classe está na carta do apóstolo São Paulo, ali à igreja de Éfeso, livro dos Efésios, capítulo de número 6, versículo 10 ao 20. O que significa a janela 10x40? Será que hoje tem alguns lugares que o evangelho é mais difícil e outros lugares que é mais fácil? O que é janela 10x40? Será que tem países que o inimigo trabalha mais e outros que o inimigo trabalha menos? E será que tem lugares que a entrada dos cristãos são barradas? Então hoje nós vamos entender essa questão. Qual o desafio que temos para encontrar nessa janela 10x40? Quais são os desafios? Qual é o desafio principal? Então vamos entender qual é o desafio da janela 10x40. E aqui a ideia é o seguinte: a gente vai identificar os problemas e vamos entender de forma clara, prática e objetiva. Na carta dos Efésios, o apóstolo São Paulo, ele escreve essa carta, ele deixa bem claro que nós não estamos em um passeio, não estamos em um piquenique, não estamos em um momento de lazer, mas sim nós estamos em quê? Em guerra, em batalha espiritual. E é essa a ideia que nós vamos trazer para a aula de hoje sobre a janela 10x40, né? Uma batalha de questão ofensiva, uma batalha onde a janela 10x40 pode ser, né? Ali a gente fazendo uma analogia, podemos entender que a janela 10x40 é o quartel-general do mal, né? É o quartel-general do maligno, e naquele local há uma intensificação do maligno. Naquele ambiente o maligno trabalha de forma profunda, né? Nós vamos entrar naquele lugar, mas não podemos entrar de qualquer forma. Nós precisamos entrar com armas, precisamos de armas para entrar nessa janela 10x40. E quais são essas armas? Essas armas, o apóstolo Paulo fala que essas armas são espirituais e com poder em Deus, para destruir as fortalezas, para tapar a boca dos leões, para fazer milagres e maravilhas. Então, através das armas espirituais, nós vencemos as batalhas espirituais. Por quê? Porque a batalha é espiritual, e para você vencer a batalha espiritual, precisamos de armas espirituais. Então, nós entramos naquele lugar não com qualquer arma, mas sim com a arma certa, a arma correta. E aqui o apóstolo Paulo ele fala: precisamos de armas espirituais. Ora, a nossa luta não é contra a carne, nem contra a sangue, mas sim o principado e as hostes espirituais que estão nos lugares celestiais. E ele vai falando mais: precisamos do capacete da salvação, da couraça da justiça, do cinto da verdade. Precisamos estar preparados com os evangelhos, calçados com o evangelho da paz. Precisamos estar com o escudo da fé para nos livrar de todo dado inflamado do inimigo. E precisamos da palavra, que é a espada do Espírito, né? Ela é tanto para defender quanto também para atacar. Então precisamos entender que as armas são espirituais. E há uma diferença entre armas e estratégia. Por quê? Porque as armas, nós usamos as armas espirituais, mas a estratégia é onde? É aqui no plano terreno, no mundo terreno. Arma espiritual, estratégia mundo humano, mundo terreno. As armas são espirituais, mas as estratégias estão aqui. Nós aprendemos as estratégias. Vamos entender isso ao decorrer da aula. Tópico de número 1, uma batalha espiritual chamada de janela 10x40. Quem inventa esse nome? Quem inventa esse nome é um pastor, é um religioso, né? É um homem voltado para a obra do Senhor. E esse homem, ele era argentino, né? Ele se chama Luiz, não eu, claro, né? Mas ele se chama Luiz, e ele é um pastor, um cristão religioso. Ele é argentino e ele vem para o Brasil. Aí quando ele chega aqui no Brasil, ele começa a estudar e ele vai para os Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos é que ele recebe a sua formação acadêmica e ele recebe o seu chamado, a sua vocação. Ele começa a fazer as coisas para esses países, né, da janela 10x40. Ele começa a entender, que nessa região, nessa janela 10x40, o que é que acontece? O evangelho era pouco explorado e havia muita mazela, tinha uma grande proeminência. São esses lugares, esses países que compõem mais ou menos 67 países da janela 10x40. E essa composição desses países se chama
janela 10 por 40, esses 67 países onde o evangelho é quase impenetrável, quase, por que quase? Porque a palavra do Senhor vai nos dizer que Jesus ele chega e diz: olha, sobre esta pedra edifico a minha igreja, e as portas do inferno não têm poder sobre ela. Então a igreja tem poder para abrir as portas, né? A igreja tem poder para fazer Deus operar em nosso favor, porque agindo Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então ele está com a porta, ele tem o poder, ele abre a porta, ele fecha a porta, ele abre. Jesus diz isso: olha, eis que tem uma chave da morte e do inferno, a porta que eu abro ninguém fecha, a porta que eu fecho ninguém pode abrir. Então Jesus tem o poder e nós servimos ao Deus Todo-Poderoso que tem todo o poder. Jesus chega a dizer: eu tenho todo o poder que o Pai me deu, no céu, na terra e debaixo da terra. E graças a Deus por isso, porque maior é o que está conosco do que o que está no mundo, maior é o que está na igreja do que o que está no mundo. Nós temos a bênção do Senhor, nós temos o Senhor e Salvador Jesus Cristo, e nós temos o Espírito Santo, que é uma pessoa, né? Nós cremos na Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai planeja, né? O Filho cumpre, e o Espírito Santo, o que é que ele faz? Ele convence do juízo, do pecado e da justiça. E nós cremos que o Espírito Santo move, guia e movimenta a sua igreja, e nós temos poder, né? O Senhor nos batizou com o Santo Espírito e nós pregamos isso, nós pregamos o batismo com o Espírito Santo, o revestimento de poder, e esse revestimento de poder nós proclamamos a palavra do Senhor com ousadia, nós proclamamos a palavra do Senhor com força, com sabedoria, não nossa, mas sim da parte do Senhor. O apóstolo Paulo chega a dizer: as nossas armas são espirituais com poder em Deus, não é sem Deus, é em Deus, é através dele. Nós podemos ter várias estratégias, nós podemos ter várias armas, nós buscamos muito, mas a arma é nossa, que nós conseguimos, adquirimos, porque o Senhor nos dá, e através dele, com o poder nele. O poder dele não é nosso, é emprestado. Nós estamos aqui para administrar o que o Senhor nos deu, né? E aí, o que acontece? Esses lugares, esses países que compõem a janela 10 por 40, 67 países, o autor, né, como eu falei, o pastor Luiz Bush, ele cria o termo janela 10 por 40, ou seja, ele cria esse termo janela 10 por 40, mas o que acontece? Essa questão de longitude, latitude, né, meridiano, linha do Equador, né, a questão da linha de Greenwich, tal, essas coisas todas já existia há muito tempo, há séculos, né, há anos e anos e anos, já existia a questão da geografia. Mas esse termo janela 10 por 40, quem inventa é esse pastor Luiz Busher, né, ele chega a inventar esse termo 10 por 40, e o que acontece? Vamos dar um exemplo. A gente pega o globo, né? Vamos dizer que a gente pegou um globo aqui, né? O globo terrestre e tal. E vamos ver que aqui em cima, né? Tem a questão dos Estados Unidos, América do Sul, né? América do Sul. Aí aqui tem a Europa do lado, tal. Aí o que acontece? Acontece o seguinte: nós vemos que tem a questão da linha do Equador, que divide, né? O planeta no meio, no caso assim, partido no meio, né? E a questão de outras linhas, né, longitude e latitude, que vem de cima para baixo, que divide também, vai dividindo aqui. Quem já estudou geografia sabe o que eu estou falando. Mas vamos imaginar que tem um globo, né, o globo terrestre, o planeta Terra, aqui, planeta Terra. Aí o que acontece? Divide no meio, né, assim como nós pegamos uma melancia, partimos no meio, né, vamos entender que é a linha do Equador. Nessa linha vai ter as subidas, né? A latitude e longitude, ou seja, o ponto norte, o ponto sul, aí vai subindo. E aí o que acontece? Vamos supor que aqui é 10, né? Latitude 10. Aí vai subindo uma casa, né? 1, 2, 3, 4. Janela 10 por 40, 10 por 40, 10 por 40. Deu para entender? Então a gente sobe 10 e vira, anda 40. Desce 10, anda 40, sobe 10, anda 40, desce 10, anda 40, sobe 10, anda 40, desce 10, anda 40, janela 10 por 40, um quadrado, ou seja, sobe 10 e anda
40. E isso tudo ele fez na Europa. Se você parar para observar, vocês que estão aí, né, e vocês vão entendendo quando vocês tiverem, botar no Google aí na internet, vocês colocam o mapa mundi, né, o mapa do planeta Terra, aí vocês vão ver os países, vocês vão ver a questão, né, do norte, do sul, do leste, do oeste, vai ver a linha do Equador, vai ver o meridiano de Greenwich, tá, vai ver tudo isso. E aí você vai ver lá na Europa, você pega na Europa e aí você vai fazer um quadradinho que eu estou fazendo aqui, né, janela 10, né, latitude 10, 40, 10, 40, você vai ver uma região, vai ter alguns países, e lá na Europa, nessa região, são 67 países que tem essa questão toda. E qual é a questão desses 67 países? Primeira coisa, a gente tem o seguinte, que ali é muito difícil de ter prosperidade financeira. Outra coisa, as pessoas, nem todas elas têm direito a ter condição financeira, saneamento básico, então a pobreza ali chega a ser extrema nesses países que tem a questão da janela 10 por 40. Subtópico número 1, uma verdadeira batalha espiritual. Existem algumas coisas que acontecem no planeta Terra, acontece no mundo dos homens, e o que acontece aqui no mundo dos homens, o que é que faz isso, esse efeito? Alguma coisa acontece aqui no mundo dos homens e tem efeito imediato lá no mundo espiritual. Alguma coisa que acontece no mundo espiritual que também tem efeito aqui no mundo dos homens. Vamos entender. Tinha um homem chamado Daniel. Daniel estava orando aqui no plano terreno. Só que a oração dele teve dificuldade, né? Teve questão para chegar onde? Lá. Correto? Então Daniel estava orando e aí houve uma batalha no céu. Daniel estava agindo no mundo terreno, houve uma batalha no mundo espiritual por causa do que? Da oração de Daniel. Depois de 21 dias de Daniel orando, o que acontece? Veio a resposta do Senhor a Daniel. Daniel, homem muito amado do Senhor, eis que o Senhor é contigo, não temas. E sabe de uma coisa, a tua oração foi ouvida desde o primeiro dia, mas houve uma batalha no céu por causa de ti. Mas tu é o homem muito amado do Senhor, não temas, porque o Senhor é contigo. Então, o que acontece aqui no mundo terreno faz efeito no mundo do espírito, no mundo espiritual. E o que acontece no mundo espiritual também acontece aqui e vem para o plano terreno. Qual é o exemplo? A gente deu o exemplo do mundo terreno, a oração de Daniel, e aconteceu alguma coisa no mundo espiritual. Agora aconteceu alguma coisa no mundo espiritual e caiu aqui no mundo terreno. Quem foi? Deus e a história de Jó. Jó estava lá na sua, né, quietinho na dele. Aí veio o inimigo, né, das nossas almas, e veio: olha, tá vendo aquele rapaz ali? É Jó. Ele só te serve de debalde. Ele serve ao Senhor por servir. Ele serve porque o Senhor abençoa ele, o Senhor dá dinheiro a ele, o Senhor dá prosperidade a ele. Tá bom, vai lá, faça seu teste, toca lá na família. E aí nós sabemos a história de Jó, não vamos querer buscar essa questão da história de Jó, mas dando um exemplo só apenas. Aconteceu algo no mundo espiritual, né? Porque estava no plano espiritual e veio o que acontecer aqui na vida de Jó. Demos exemplo que aconteceu na vida de Daniel aqui no mundo terreno e houve uma batalha no mundo espiritual. Houve uma conversa lá entre Deus e o inimigo das nossas almas no mundo espiritual e caiu aqui na vida de Jó, no plano terreno. Então deu para entender. Eu espero que os irmãos entendam, né, de forma clara, prática e objetiva. Não vamos entrar nessa questão da história de Jó, mas só para os irmãos entenderem o que acontece aqui no mundo terreno. Pode acontecer alguma coisa e pode haver algum movimento no mundo espiritual, e também alguma coisa que acontece no mundo espiritual pode acontecer lá em cima, e pode aqui acontecer alguma coisa e pode haver com que essas batalhas espirituais aconteçam. Então alguma coisa acontece aqui no terreno e há uma interferência no mundo espiritual. Alguma coisa que acontece no mundo espiritual, no plano espiritual, pode interferir aqui no plano terreno. Espero que os irmãos entendam, né, essa questão. Então existem algumas coisas que acontecem no planeta Terra que no mundo espiritual elas acabam interferindo, ou vice-versa. E aqui a nossa luta, como Paulo fala, não é contra carne e sangue, mas contra as hostes espirituais no mundo espiritual. Coisas que acontecem no mundo espiritual que afetam o mundo dos homens. Então a obra missionária é um braço da igreja que está diretamente envolvido na linha de frente da batalha espiritual. Por quê? Porque é na obra missionária que nós enfrentamos diretamente essas lutas espirituais. Você lembra, né, do que aconteceu ali nessa questão onde
nós acabamos de explicar a história de Jó e a história de Daniel. Então, vai lembrar que o que acontece no mundo espiritual interfere no planeta Terra. E a obra missionária é a linha de frente. Por quê? Porque nós estamos pregando o evangelho a toda criatura e o inimigo não gosta que o evangelho seja pregado, porque há a salvação, a libertação, a transformação, e a gente despovoa o inferno e povoa o céu. Então, a obra missionária linha de frente na batalha espiritual. Precisamos orar pela obra missionária, precisamos orar pelos missionários, precisamos fazer a nossa parte no mundo dos humanos, no mundo terreno, para que o Senhor opere no mundo espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Espero que os irmãos tenham entendido essa questão. Segundo subtópico do tópico 1, nessa batalha devemos usar armas espirituais. Há uma diferença entre armas espirituais e estratégias. Por quê? Porque são diferentes. Armas é o que eu luto, é o que eu uso. E quais são elas? É o que eu irei pegar para eu lutar, para eu batalhar. E essas armas, exemplo, a filosofia não é uma arma. Por quê? Porque ela é uma coisa deste mundo. Então, não é alguma coisa que eu luto. Por isso que Paulo diz que a nossa luta é contra as hostes espirituais e as nossas armas são armas espirituais, E nós temos a verdade, a justiça, a coragem, a pregação do evangelho, nós temos a fé. Então são coisas que eu uso, coisas que eu levo para a luta. O que é que eu levo para a luta? A fé, eu levo a palavra do Senhor, a pregação do evangelho, eu levo a verdade, eu levo a coragem. Então são armas que eu levo para a batalha espiritual. Batalha espiritual se vence com arma espiritual. Então, não basta ter coisas para lutar. Além disso, o que acontece? Não basta apenas ter armas para lutar. Nós precisamos ter o que? Estratégias para usar essas armas para lutar. O que é interessante é o seguinte: imagine, você pega uma espada e dá uma criança. Hoje, atualizando os dados, hoje a arma assim que todo mundo usa assim, em geral, os soldados, tal, porque naquela época do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo estava preso e ele viu ali um guarda pretoriano da guarda, pretoriano ali de Roma, e ele viu que ele tinha um elmo, que aí ele identificou, olha, eu estou vendo aqui ele fez uma analogia das armas espirituais e fez uma analogia das armas que os guerreiros, os soldados romanos usavam. Aí ele viu aquele elmo, aí ele identificou o capacete da salvação, ele viu a couraça, que defendia na batalha contra a flecha, contra a espada, tal, e ele aí entendia que ali é a couraça da justiça. Aí, para amarrar a questão da couraça, para ligar a parte aqui do quadril, tinha um cinto que guardava, que unia o fardamento. Aí o cinto da verdade. Aí tinha o calçado, porque descalço, imagine enfrentar, naquele lugar não tinha asfalto, não tinha uma questão de uma estrada plana, então havia muitos morros, podia ter vários animais peçonhentos. Também, além disso, poderia pisar em alguma coisa para ferir o pé. Então ele diz: precisamos calçar. Aí calçar o quê? O evangelho da paz, ou seja, a proclamação do evangelho, a preparação. Precisamos nos preparar para pregar o evangelho, E Romano vai dizer que quão formosos são os pés daqueles que levam o evangelho. Aí ele diz: olha, tem que ter o escudo da fé, o escudo para nos livrar de todo o dardo inflamável do inimigo, E aí a gente cumpre o que? O Salmo 91: 1000 cairão ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Por quê? Porque nós estamos guardados, nós temos as armas espirituais e nós estamos com as armas certas e na frente da batalha, mas precisamos ter estratégias. E também tem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, Não adianta só se preparar, mas também saber como usar a palavra do Senhor, a espada do Senhor. E o apóstolo Paulo chega a dizer: olha, que todo obreiro seja preparado para toda boa obra, e que todo obreiro seja preparado para fazer o ídolo do Senhor. Então precisamos entender que o obreiro, ele precisa estar preparado para o ídolo do Senhor. E as armas não são carnais, mas sim espirituais. Não basta ter armas para lutar, mas também precisamos ter o que? Estratégias. Então não se entra no campo de batalha só com as armas, mas sim precisamos ter estratégias. E a estratégia está onde? No mundo físico. Armas, mundo espiritual.
no mundo físico, no mundo terreno, são as estratégias. É a estratégia que eu vou levar ali o evangelho para outra nação, né, para fazer uma missão transcultural. Então as armas são do mundo espiritual e a estratégia é no mundo físico. Exemplo, eu quero levar o evangelho lá na Nigéria. Na Nigéria é quase que impossível levar o evangelho, porque você chega lá, é capaz de você ser morto, preso, tal, e desaparecer com você lá. E o que acontece? Eu vou pregar, eu vou chegar lá, botar pregar o evangelho. Aí eu vou lá pregar o evangelho com as armas do mundo espiritual. E as estratégias, qual a estratégia? Estratégia do mundo físico. Então eu vou para lá. Só que eu vou para lá, chegar na Nigéria, né? Aí eu vou chegar como? Eu vou pegar uma Bíblia, botar uma Bíblia debaixo do braço, botar um paletó, botar um terno e vou chegar lá para pregar numa praça pública? Claro que não. Por quê? Porque eu preciso pregar o quê? Uma estratégia. Eu preciso entrar lá na Nigéria montando um time de futebol, eu preciso montar um time de basquete, um time de vôlei, natação. Eu vou saber o que eles gostam ali. Aí ali eu vou entrar com as estratégias, ou seja, eu vou montar uma empresa e vou dar emprego para todo mundo. Eu vou ali e montar um comércio e vou dar emprego para as pessoas. Qualquer coisa para a gente entrar naquele lugar. Eu posso entrar na área da saúde como médico missionário para dar vacina à região ali dos povos ali indígenas, dos povos ali que vivem ali naquele lugar, que precisam tomar injeção, que precisam ser alimentados para evitar a questão da desnutrição e outras questões de doenças, né, que existe ali naqueles países. Então eu vou entrar assim dessa forma. Eu posso chegar lá na área da saúde, na beleza, com cosméticos, com fazer salão de beleza, tal. Então posso entrar de qualquer forma. A questão das armas, eu estou com as armas espirituais, mas a estratégia é minha. A estratégia eu aprendo aqui no mundo terreno. Então eu vou usar as armas espirituais e as estratégias deste planeta chamado Terra. Aí eu vou ali para pregar o evangelho. Muitas vezes nós queremos espiritualizar as armas e fazer o que mais? E humanizar. Não, às vezes eu quero humanizar as armas e espiritualizar as estratégias. Eu preciso ter muito cuidado com isso. Não espiritualizar as armas e não fazer o que? Humanizar as estratégias. Então o que acontece? Muitas vezes nós podemos ir, mas precisamos ter estratégias para agir. Então temos que pegar as armas no mundo espiritual e as estratégias no mundo físico. E aí o evangelho avança, o evangelho alavanca, o evangelho cresce, porque estamos usando as armas corretas. Que armas são? As armas espirituais. As estratégias são estratégias daqui humanas. Então não devemos fazer o que? Espiritualizar as estratégias e humanizar as armas. Subtópico de número 2, subtópico número 3 do tópico de número 1, enfrentando a batalha espiritual. E aí vem o que? Enfrentando a batalha espiritual da janela 10x40. Na janela 10x40 existe 67 nações, e os dois principais problemas lá nessas nações são a pobreza de forma alarmante, né? A primeira coisa é essa questão, o problema social, que é onde tem muitas pessoas pobres, índice de pobreza, fome alarmante. Existem pessoas pobres em vários lugares, mas nessa janela, Louis Bucher destaca que ali há uma maior concentração de povos não alcançados pelo Evangelho, e as pessoas têm problemas sociais, ou seja, não tem desenvolvimento humano, não tem dignidade, pobreza extrema, muita gente morrendo de fome. Então ali, esse problema primeiro social, e segundo, os governos adotam uma religião. Então as estratégias políticas para quê? A estratégia política para inibir que outro grupo ou qualquer pessoa confesse a sua fé, expresse outra crença. E ali existe 3 bilhões de pessoas, e lá existe 3 principais movimentos religiosos que impedem a proclamação do evangelho. Porque você chega lá para pregar o evangelho, ou você vai preso ou você vai morto, um ou outro. Primeiro temos o budismo, temos o islamismo e temos o hinduísmo. Então o evangelho é quase impenetrável. Mas há problemas de ordem tanto social quanto espiritual. Tópico de número 3, tópico de número 2, principais desafios da janela 10x40. Subtópico de número 1, a necessidade humana. Precisamos entender 3 coisas. Primeiro, existe uma grande pobreza.
Segundo, baixa qualidade de vida, eles não têm perspectiva humana de evolução e de crescimento, tanto na área social quanto na área financeira. Terceira coisa, a falta de acesso ao cristianismo, eles são quase impossibilitados de acessar o evangelho. Por quê? Porque é um regime comunista onde você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, onde você tem hora para acordar, você não tem acesso ilimitado como nós temos à internet, você não tem acesso à sua vida. Lá você é proibido de ter uma certa quantidade de filhos. Lá nesses países você não pode fazer qualquer coisa, você não pode falar do governo, é capaz de você ser morto pelo governo. Então é um país comunista onde o evangelho é quase impossível de ser pregado. E nesta política se adora o que? Se adora uma crença, né? Que eu falei, o budismo, hinduísmo ou islamismo. E também lá tem a questão da adoração ao imperador ou ao rei. Nós vemos que na Coreia do Norte, né, um dos principais países que estão lá na janela 10x40, ele é um dos 67 países, e lá nesse país, na Coreia do Norte, nós vemos que é terrível para você pegar o evangelho, mas graças a Deus que tem uma igreja que não desistiu do seu chamado, da sua missão, e nós vamos pregar o evangelho onde o Senhor nos mandar. O desafio da perseguição, subtópico 2. Focaremos na lição número 11. Na próxima lição vamos falar a respeito do desafio da perseguição. Nós vamos falar em números, pessoas que foram sequestradas, pessoas que foram mortas em nome do Cristo, em nome de Jesus. Tópico número 3, estratégias para alcançar países da janela 10x40. Subtópico número 1, quais são as estratégias para alcançar esses países da janela 10x40? Primeira coisa, orando pela janela 10x40. Por quê? Porque a oração é essencial. Porque se estamos num campo de batalha do mundo espiritual, nós precisamos fazer o quê? Orar. A oração é espiritual. Precisamos dobrar os joelhos, fazer um movimento aqui na terra para acessar o mundo espiritual. Então a oração é uma arma espiritual e ao mesmo tempo é uma estratégia humana, porque quem ora é eu, é Deus, nós que oramos ao Senhor, e nós oramos aqui no mundo terreno, mas é uma arma que o Senhor nos deu para a gente usar a oração, e a cada momento eu preciso estar usando essa arma que o Senhor me deu, que é a oração, onde nós entramos no Santo dos Santos, onde nós conversamos com o Senhor, onde nós falamos com o Senhor, né? Mas além de orar, precisamos ter ação, além de orar, precisamos ter estratégias, e essa oração, né, é uma arma espiritual que a gente usa aqui na terra para acessar o mundo espiritual. E essa arma, essa oração, ela é uma estratégia humana. Por quê? Porque a oração não é algo espiritualizado, ou seja, é uma dedicação humana. Enquanto eu vou me dedicando, eu vou me mortificando, eu vou vencendo. Então, onde eu decido passar um momento de conexão com o mundo espiritual, acessando o mundo espiritual, para que eu possa vencer as batalhas espirituais no mundo espiritual. E uma dessas estratégias é o que? Orar pela janela 10x40. Exemplo, professor, qual o problema que estamos enfrentando agora? O conhecimento. Toda vez que temos acesso ao conhecimento de alguma coisa, temos um problema sério. Por quê? Porque algumas coisas precisam ser feitas. Nós temos o conhecimento e nós sabemos que algumas coisas têm que ser feitas. Exemplo, se eu tenho conhecimento de algo, eu posso amar ou odiar, eu posso perdoar ou não perdoar. São decisões que eu preciso tomar através do conhecimento. Então, o que acontece aqui? Acontece aqui, devemos orar. E qual é o nosso posicionamento? Posicionamento é orar, devemos orar e fazer alguma coisa para que isso mude, para que nós tenhamos uma parcela de contribuição em prol da janela 10x40 de forma positiva. Por quê? Porque quando temos conhecimento acontecem três coisas. Primeira coisa, o conhecimento liberta. Segunda coisa, todo conhecimento incomoda. Terceira coisa, todo conhecimento vocaciona alguém. Lembra de Neemias? Ele não estava ali de qualquer forma, ele não estava lá em Jerusalém, mas ele ouviu uma notícia, e quando ele ouviu essa notícia, o que é que acontece? Deus o vocaciona, porque ele entendeu, eu preciso fazer alguma coisa pelo meu país, eu preciso fazer alguma coisa pela minha nação. E ele foi até o rei, pediu lá ao rei a permissão, o rei permitiu, e ele começou a fazer a obra do Senhor, né? Começou ali, está fazendo a questão do ID do Senhor, construindo os muros ali, né, da sua cidade natal, Jerusalém. E aí ele estava batalhando, lutando, né, uma mão na espada e a outra ali, né, agradecendo ao Senhor, né, ali fazendo a obra do Senhor. Por quê? Porque muitos inimigos estavam tentando impedir com que ele construísse o muro, né? E aí alguém chegou a dizer: Neemias, pare, Neemias, é hora de parar, Neemias, acabou, não vai dar certo.
Ó, avisa eles lá que eu estou em uma grande obra e eu não posso parar. Então não podemos parar, precisamos avançar, porque o evangelho não volta, o evangelho avança. Aquele que colocou a mão na obra, a mão no arado, ele não pode olhar para trás, ele precisa prosseguir, fazer como o apóstolo Paulo: uma coisa eu faço, me esqueço das coisas que ficaram para trás e prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Precisamos avançar, precisamos nos mover, precisamos nos posicionar, precisamos avançar. É assim que nós crescemos e o nome do Senhor é glorificado. Então Neemias estava lá, ele foi vocacionado quando ele ouviu. Então conhecimento vocaciona alguém. Todo conhecimento faz o que? Liberta. Todo conhecimento incomoda e todo conhecimento vocaciona. Então alguém lembra disso. Aí o que acontece? A obrigação precisa ser nossa. Nós precisamos fazer alguma coisa pela janela 10x40. Segunda coisa é evangelização pela questão social. É fundamental não que chegamos lá na janela 10x40 de paletó, de gravata, com a Bíblia debaixo do braço, né, com harpa cristã, louvando e cantando. Por quê? Porque precisamos chegar lá com outro jeito, de outra forma. Precisamos chegar lá como jogador de futebol, jogador de vôlei, médico, professor, engenheiro, pedreiro, eletricista, né, descaracterizado de cristão. Por quê? Porque a nossa roupa e nossa cara não pode me identificar. Lá vamos desconstruir, né, o que nós aprendemos aqui. Será que eu estou dizendo para os irmãos desconstruir o que nós aprendemos aqui? Não é isso. Mas lá, nesse lugar, nós precisamos de quê? De estratégia para invadir, estratégia para entrar nesses lugares que o evangelho ele é quase impenetrável de ser chegar ali naquela nação. Então nós precisamos de estratégia. Nós temos as armas espirituais, mas agora precisamos ter estratégia. Não podemos chegar lá, né, com a Bíblia debaixo do braço, vestido de crente, com cara de crente. Por quê? Porque vão matar a gente, ou vão prender a gente, ou uma coisa ou outra, porque lá eles são terríveis, né? Nós vemos aí as notícias, né? Nós vemos a questão do jornal e tudo, e nós vemos várias notícias de cristãos que estão sendo presos, cristãos que estão sendo sequestrados, cristãos que foram mortos, né? Então nós vimos isso. Então nesses lugares não podemos entrar com esses títulos, mas devemos ir com outro viés. Que viés é esse? Claro, precisamos entrar assim, descaracterizado, mas pautado na palavra. Precisamos estar pautado na palavra. Então se estiver dentro da palavra, tudo beleza, mas se não tiver, aí corta, né? Aí não pega bem. Mas se estiver na palavra, nós podemos fazer essas estratégias para glorificar o nome do Senhor. Precisamos fazer alguma coisa, ou seja, ação comunitária, implantar ONGs, ação comunitária, humanistas naquelas nações, né? Precisamos criar centros de recuperação, precisamos criar escola de futebol, precisamos dar acesso ao conhecimento às pessoas, né? Então é isso que acontece. Precisamos preparar o coração das pessoas para o evangelho. Irmãos, eu sei que nas duas lições passadas eu não consegui colocar o tópico de número 3, o subtópico do número 3 do tópico 3, não sei porquê, né? Mas eu acho que foi porque a questão da memória acabou cortando o vídeo, mas vamos tentar aqui, em nome de Jesus, né, terminar essa lição, né? Subtópico 3 do tópico 3, missão médica missionária. Aqui é um exemplo de uma profissão que nós podemos usar como estratégia lá em outro país. E essa profissão pode ser outra. Nós podemos ter um construtor, né, um engenheiro missionário. Nós vemos aqui uma história da igreja, eu vi uma história da igreja metodista, que eles vieram da Europa para cá e começaram a construir várias igrejas aqui, metodistas. Então, engenheiros, os irmãos da igreja chegaram em um lugar, construíram uma igreja, saiu, foi construir outra igreja. Então, eles usaram o que? A profissão dele com a vocação para fazer o que? Com que o evangelho crescesse, com que a palavra do Senhor crescesse, né? Claro que não comunga, né, a igreja metodista com a nossa fé, né? Mas nós estamos dando um exemplo, né, de uma forma como eles usaram a estratégia para alavancar a palavra do Senhor, né, ali para aquela região, em várias regiões. E nós entendemos isso. Então nós podemos usar qualquer coisa. Por quê? Porque nós precisamos usar estratégia de forma sábia, de forma simples, para que o evangelho chegue e para que nós venhamos a falar da palavra do Senhor, acessar o coração das pessoas e que o Espírito Santo faça o seu trabalho. Nós pregamos aos ouvidos e o Espírito Santo leva dos ouvidos ao coração, e o nome do Senhor é glorificado, e muitas almas são salvas, ganhas, porque o evangelho de Cristo é poder para salvar todo aquele que nele crê. Deus continue abençoando a todos. Até semana que vem, querendo Deus, a paz do Senhor.